Bora reagir aqui aos vilões do Cartoon Network, que eu considero o top 10 dos vilões mais bladaços. E, velho, pra mim, de qualquer anime, desenho, série, jogos, é bom. É bom porque o herói não precisa ser estrinchado, não precisa de muita caracterização, não precisa se ele é bom ou ruim. Porque ele já tem uma lore dizendo qual foi a sua jornada. Enquanto vilão ele tem muita coisa. Para você que gosta desse quadro de vilão aqui no canal do Mestre Okai, já deixa seu like, se inscreve, compartilha e até mesmo comenta aqui embaixo sugestão de vilões para que eu possa reagir aqui no canal. Então, vambora! Velho, já começa assim. Spinella. Spinella de Steven Universo. Tá, tudo bem. Eu não sou realmente fã de Steven Universo, nossa. Mas aquele drop que eu trouxe no ano de 2021, que no caso, digo, 2022, que eu já trouxe do Drop Glow Power, mano, Spinella pra mim foi uma das vilãs, se não a mais e mais irritante de Steven Universe, que eu considero chatinha. Chatinha por um motivo besta. Que a Diamante Rosa, ela meio que diz pra ela ficar ali, só ficar, e ela meio que ficou. Diamante Rosa saiu naquela nave gigantesca pra sua colônia. Porque, tipo, ela se sentiu traída. Ela se sentiu, assim, muito traída. E a Diamante Rosa tava nem aí. Ela meio que queria levar a Spinella. Porque, saca, é uma criança. É uma criança que não tinha nem sequer maldade no coração. Mas quando a Spinella se sentiu, assim, muito traída. E até mesmo, como eu posso dizer, magoada, ela meio que começou a adquirir maldade nela. Aí meio que aquela ira, aquele ódio reprimido, aquela raiva começou a se esvair. Ela ficou meio que chateada, com raiva. Não só com as diamantes ou até mesmo com as gens, como também com todo mundo. Agora, o Regelado foi o personagem mais injustiçado, velho. Foi o mais injustiçado da lore de Hora de Aventura, porque eu vi um Jake ficaram dizendo assim: ah, mas ele é mau, ele faz maldade, não sei o que, ele rapta princesas. Mano, ele faz isso porque a coroa meio que corrompeu o Simon Petrikoff, que no caso ele é uma boa pessoa, só que ele não é vilão porque quer. Ele simplesmente faz isso porque o mundo julgou e disse que ele é vilão porque sim, mas nunca viram nada da história dele. Só que assim, o Simon, antes de ser o Rei Gelado, ele tinha uma família. Ele tinha a Marceline, que era aquela criança vampira que batia muito aquela vibe de Last of Us, que no caso é uma série muito boa, que tem no Star Plus, que eu não cheguei a assistir, mas bate aquela vibe, bate aquela vibe. Que, mano, antes mesmo dele ser totalmente enlouquecido, até mesmo controlado pela coroa, tinha aqueles sintomas. O corpo dele ficava frio, azul, ele ficou ouvindo vozes pela coroa. E, mano, aquilo ali era um indício que ele já estava se tornando aquilo que ele não queria ser, o regelado. Ele perdeu a sanidade, velho. Tudo porque ele não queria mesmo.
Cara, não é só agonia, o regelado é solitário. Aquela solidão vazia que você sente não é só uma agonia forçada, não é somente você pegar e dizer, nossa, eu me sinto sozinho, eu me sinto tão sozinho que é capaz de dizer, meu Deus, eu me sinto um merda, eu tô numa solidão tão profunda que eu tô caindo num buraco tão fundo que vai ser difícil dizer que vai ter como eu sair. Agora, o Macaco Louco, ele não chega a ser um vilão dizendo assim, nossa, que vilão muito top, que vilão boladaço. Não, ele foi meio que um parceiro do laboratório do Dr. Otônio, só que não chegou a ser um vilão que você chega pra ele e diz, meu Deus, que vilão, nossa, que top, é um vilão muito top. Não. Ele só é um vilão que só quer dominar uma cidadezinha que ninguém vai dar atenção pra ele, a não ser o Tony e os Poderosas que fica atrapalhando ele a cada episódio, velho. Porque esse desenho somente tinha 2 episódios a cada um episódio pra preencher lacunas que não tinha. E tipo, ele já fez collab com outros vilões que no caso a Princesa Mais Grana, os Meninos Ordeiros, até mesmo Fuzz e Confusão, que eu achei incrível esses episódios. Até mesmo teve um episódio que ele faz uma aliança com o Ele, que é dublado pelo Guilherme Briggs, eu achei muito top, inclusive. Mas ele não é vilão, só tá ali pra fazer graça. E teve até mesmo um spin-off das Meninas Poderosas, que se chama Menina Poderosa Geração Z, que eu gosto pra caramba. Tá no YouTube, se vocês precisarem, que vale muito a pena. Mas, cara, se você quiser assistir Meninas Poderosas, tá na Netflix, é somente vocês pesquisarem que vai estar lá. Ele. Velho, o Ele de Meninas Superpoderosas nada mais é do que dublado pelo Guilherme Briggs e Meninas Superpoderosas no elenco. Eu acho a voz dele muito zica mesmo, porque ele não dubla só o Ele dubla também o Joseph Joestar em JoJo's, ele dubla também outros personagens como o Mickey do Mickey Mouse e muitos outros, como o Rei Julian, velho. Muito incrível, muito incrível. Agora, ele conseguiu induzir a Bonnie, que no caso, aquela menos poderosa em cabelo verde, velho, que só aparece na terceira season, que eu acho incrível, mas ela só aparece em 13 ou 4 episódios, não sei, mas ela tem mais tempo de tela do que as principais. Ele chega a ser um bom vilão, mas ele tá ali somente pra induzir os outros a fazer o errado. E até mesmo pra despertar o poderzinho que eles não tinham pra destruir a cidade. Mesmo assim, ele é meio que aquele vilão que só quer ver o circo pegar fogo. É aquele vilão que quer ver o circo pegar fogo, tipo um choque no Flamengo. Mas não é um vilão que você chega e diz, nossa, que vilão top. A mesma coisa que o Macaco Louco, não é esse caso. Mas bem poderia, mas não é.
Mano, agora sim vamos pro meu vilão favorito, que no caso... Bloodhead, que no caso... Red Black, que no caso... É muito top mesmo. Ele sim tem pinta, tem até mesmo lábia, tem até mesmo toda aquela malícia de vilão. Tudo que um vilão merecia. Porque, tipo, o Blackhead, ele não é só um vilão. Ele também tem malícia, ele tem gíria, ele também tem cerca de muita perspicácia. Até mesmo sabe como induzir as pessoas a virar um vilão. Teve um episódio em Villainix que ele pegou cerca de 5 ou 6 heróis do desenho mesmo e capturou, não sei como, mas isso foi o suficiente para provar que ele não tá de brincadeira. Ele tem o Floyd, que tem aqueles óculos naquele caixa de papelão bem na cabeça dele, que é um cientista, ok. Tem a demência, que no caso nada mais é do que a Frank de A Casa aos Amigos Imaginários, que faz sentido. Tem até mesmo aquele urso gigante, que eu não faço ideia se é um monstro ou não, mas faz ideia. Porque, tipo, no desenho já deixa claro que é o declínio dos heróis. Ele tá meio que causando a ruína dos heróis pra poder ele ficar no poder e todos os heróis serem extintos e só o vilão ficar no poder. O que deixa claro que se você assinar um contrato com ele, você meio que tá se tornando um vilão também, velho. E isso aí já prova mais que o contrário, que vilões podem sim ter seu momento de tela. E Blackhead provou o contrário, que esse sim é um vilão de respeito, esse sim não ameaça, só que ninguém leva ele a sério, leva ele mais como uma piada. O que pra mim, esse vilão merecia ser mostrado como uma ameaça. Porque, tipo, se o mundo já te rejeitou e se ninguém mais te dá valor, então nada mais importa. Vilões são assim, nada mais importa se você tava com a razão, se você queria aquilo, que a pessoa te desse atenção ou que você merecesse o valor dele, que você meio que queria provar algo para aquela pessoa, mesmo que você estivesse errado, mas ao mesmo tempo você tava certo. Aí, as pessoas já levam o vilão a sério, por mais que ele seja, sei lá, do Metal Infância ou até mesmo de qualquer outra série animada, eles não levam a sério. Tipo, o Albedo, que apareceu em Metal Universe cerca de 6 ou 8 episódios canônicos, ou até mesmo alguns que não fazem menor lore da história. Ele estava certo? Ele estava certo, mas ninguém levou ele a sério. Se bem que alguns vilões têm razão sim, mas tem alguns que não são levados a sério por ou ser muito bobo, ou alguns que não serem tão poderosos, tão fortes, ou serem muito subestimados. Mas, cara, é aí que tá. Vilões são subestimados por pessoas pensarem que podem chamar um herói e resolver de boa. Mas nem sempre o herói sai vencedor. Tem horas que o vilão, ele quer dar uma mão pro herói, mas nem sempre ele quer destruir o mundo, ele quer ajudar. Só que as pessoas, tanto as séries, desenhos ou filmes, só acham que o vilão tá aí pra atrapalhar, velho, e não pra ajudar a situação.
Ah não, velho, ah não, nostalgia, nostalgia, velho. Esse desenho aqui do Dick Vigarista, eu assisti quando eu era criança. Eu lembro que eu assisti esse desenho quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 ou 9 anos, que passou no SBT, infelizmente não passa mais. Eu queria que eles comprassem os direitos desse desenho do Dick Vigarista, que no caso passava no SBT às 8 da manhã. Eu levantava muito cedo no sábado para assistir, eu não perdi um episódio. Só que toda vez que eu tentava pegar um passarinho, um pombo correio, ele se dava mal, velho, ele se dava mal. E eu ria pra caramba. Ah não, velho, corrida maluca, velho. A Penélope Charmosa, a Penélope Charmosa, velho. Não, eu lembro desse desenho também que passou no SBT no ano de 2010, velho. Era muito top mesmo. Eu gosto desse desenho, tanto é que o Dick Vigarista nem sequer é um vilão porque quer ser. Ele só é mais um trapaceiro. Ele é um trapaceiro porque gosta de ganhar a todo custo. Ok, tá aí, ok, mas merecia ganhar? Merecia. Mas tem sempre aquela vozinha dizendo pra mim: trapaceiros de cabeça e não sei o que, mano. Dane-se. Ele merecia ganhar, ele merecia, mas não, quem vence é o Scooby-Doo, o Falcão Azul, ou até mesmo a Penélope Charmosa, e não sei quem. Mas ele nunca, velho. Teve um episódio que ele diz assim: vamos, rapaz, é só um pombo, temos que ganhá-lo e tem uma promoção, então pegue o pombo, pegue o pombo. Eu lembro que quando eu era moleque de 8 anos, eu corria atrás de pombo e dizia: pegue o pombo, pegue o pombo. Ah, mano, todo pombo ficava voando com medo de mim, velho. Aquilo ali era hilário porque eu tava imitando o que o Dick Vigarista fazia na TV, velho. Só que sem o carro. Olha, que ele é vigarista, mas o Muttley, ele meio que não ajuda ele em nada. Ele mais atrapalha do que ajuda, velho. Ele mais atrapalha, porque quando ele diz: Muttley, faça alguma coisa, senão eu vou tirar sua medalha. Aí o Muttley fica: velho, muito top. Esse vilão não é aquele vilão que você meio que espera que ele vá dominar o mundo ou que vá ferrar com tudo, não. Ele tá aí só pra fazer graça, só pra fazer você rir, velho. Não, velho, não. Esse vilão aqui, eu lembro que eu assisti ele no Cartoon Network, mas foi muito. Ele aparece mais em Samurai Jack, que no caso é o San-Juan, que no caso o San-Juan, ele só aparece lá no desenho de Samurai Jack. Ele é mais aquele guardião enorme que, velho, ele pra mim é horrível, mas mesmo assim não apresenta ameaça nenhuma. Só que assim, esse vilão de Samurai Jack, ele quer fazer o mundo todo tremer e ficar governando como se fosse um rei. Só que na primeira temporada, episódio 3, fica tudo queimado, destruído, devastado, com um monte de monstro. Aí eu peguei a visão e ficou assim: mano, isso aqui tá lembrando Berserk da primeira temporada, onde tá tudo devastado e tudo destruído, velho. Tá tudo um caos.
E aquele monstro, que eu esqueci o nome agora, tá totalmente no pódio, tá ele no poder absoluto, enquanto o Samurai Jack tá se matando, se roendo aí só pra sobreviver. Mas eu nem sabia que esse monstro, ele tinha uma filha. Porque, tipo, quando mata esse monstro na temporada 3, aí é que a filha dele morre. E o Samurai Jack tem um final trágico. Ele simplesmente fica sem uma esposa. Porque, tipo, esse aí é um vilão que conseguiu quase devastar o mundo todo? Sim, ele conseguiu devastar o mundo todo, porque ele foi criado para ser o puro caos. Mas mesmo assim, o Samurai Jack conseguiu acabar com ele? Conseguiu. O Samurai Jack conseguiu acabar com ele de uma maneira muito precisa e brilhante. Uma coisa que muitos de vocês nem sequer se dão o trabalho de pesquisar e saber como isso foi. A criatura. Velho, a criatura, ela só aparece em The Fall House of the Arbor, que no caso é um desenho que eu não sei se assisti no Cartoon Network, mas eu sei que é uma criatura muito sinistra que só aparece lá nos confins da floresta, onde só mostra aqueles dois olhos brancos e uma silhueta preta. Eu não sei. Só sei que é isso, mas eu não sei se ela é repreendida ou se é um personagem da série em si. Não sei muito sobre isso. Mano, Liga da Justiça. Agora, o Slade, eu já trouxe aqui e pro canal do Crono um react do Slade. E, velho, o jovem Titãs, ou até mesmo Jovens Titãs Jovem, que no caso é essa nova geração dos Jovens Titãs, eles meio que não estão preparados. Eles não estão preparados para que o está aguardando, que no caso do Slade. Porque, cara, o Slade, ele nada mais é do que um super soldado. Ele é um vilão? Ele é um vilão que você diz, nossa, que B10, que vilão top. Tipo, ele é um super soldado. Ele é um super soldado nível Capitão América, que ele é um ex-militar, mas ele meio que já manja e combate corpo a corpo. Não adianta você lutar contra ele. E tipo, não adianta você lutar contra o Slade, porque ele não vai acabar com uma pessoa ou outra sem ter motivo. E para isso, o Slade precisaria de um motivo ou até mesmo motivação para isso. Que nem nos quadrinhos, que ele precisou de motivação porque ele já sabia que o filho dele, ele já estava morto, mas aqui na Liga da Justiça Jovem já mostra que ele já tem mais que motivo suficiente para acabar com qualquer outro que ameace seus planos. E, cara, se eu já posso dizer aqui, em Justiça Jovem, é que
o Slade já tem conhecimento geral de quem possa ser, o que pode ser e quem deixa de ser o seu aliado. Porque para ele, se ele for bem pago, então ele pode ter certeza que vai acabar com ele. Porque, tipo, ele é um mercenário. O Slade é um mercenário que você sabe muito bem que não vai ter chance, nunca vai ter chance de vencer ele numa batalha corpo a corpo. E mesmo que você vencesse o Slade aqui, agora, não teria como você vencer o Slade de cara. Ele já tem preparo, ele já tem conhecimento de combate. E mesmo que o Rob, o até Mutano, Cyborg, Ravenna, Estelar soubesse lidar com o Slade, não seria páreo, não teria esse preparo todo para acabar com o Slade. Ele é um profissional, ele é um vilão que já sabe todo o combate, até mesmo escapar de bombas teleguiadas do Cyborg. Ele já sabe disso. Velho, muito não existia o tempo, não existia um nada. Um nada. Sabe o que é um nada? É o zero, o vazio. E, cara, se eu estiver errado, ou pode ser muito bem o Lich, ou pode ser muito bem o Devorador de Mundos, que é considerado o Gunther. Que, cara, se eu não estiver errado e não estou, eu que assisti todos os episódios de Hora de Aventura, já sei que o pai Marceline disse que o Gunther é a criatura mais maligna que pisou em Ó, que na verdade não é um pinguim, é o Devorador de Mundo do Block Bane. Velho, o Lich pra mim foi uma das criaturas, se não um dos vilões mais bem criados em Hora de Aventura, porque é um necromante, um mago que pode até mesmo criar almas e até mesmo controlar cadáveres que já estão mortos. E, cara, quando ele já sabia que aquela explosão atômica aconteceu lá no episódio Fim Humano, ele saiu. Ele já estava vivo há mais tempo. No entanto, naquele episódio que o Finn e o Jake vão coletar aquelas gemas das princesas para poder e ajudar o Billy, eles não sabiam que o Billy, na verdade, era considerado o Lich. E tipo, o Lich apareceu em episódios como aquele que ele já está preso em um casulo amba pelo Billy. Aí depois outro que ele entra no corpo da princesa Juba. E mais um que ele aparece naquele cubo enorme. Porque, olha isso. Olha só isso, velho. É basicamente tudo isso que eu falei. Ele é capaz de controlar a princesa Juba quando está na forma de Lich. Até mesmo Billy, que não tinha nada a ver com ele, mano, é sacanagem. É muito sacanagem, porque esse vilão, ele é imprevisível. E os criadores de Hora de Aventura, eles criaram um vilão que seja um tanto imprevisível, mas também que seja uma ameaça propriamente dita. O que eu acho genial até, é genial você criar um vilão que seja imprevisível, mas também que seja uma ameaça própria. E o Lich é tudo isso. Ele é uma ameaça, ele também é imprevisível, mas você nunca vai saber quem ele vai estar dentro, que no caso, o Princesa Juba, ou Billy, ninguém vai saber.
Agora, o Robbie, ele é meio que um personagem de Gumball que já mostra que ele queria ajuda todo esse tempo. Ele até mesmo tentou dizer que o Gumball não tem número, ele até mesmo não sabe nem o nome dele. Só que ele ficou tanto tempo no vácuo, até mesmo no vazio. Se você ver outras temporadas de Gumball, que vai ver que ele ficou desfigurado, com aquela forma mais quadrado, até mesmo disforme dele. Que, mano, aquilo ali já mostra que ele passou por altos e baixos. E ele não queria esse vilão. Só que aquilo, o Robbie, ele nunca quis ser vilão. Mas foi inevitável, foi totalmente inevitável, porque antes o rosto dele era assim, todo circular e também uma franjinha no cabelo. Infelizmente, ele nunca quis isso. Mas se você parar pra pensar, um vilão não tem que ter um motivo para ser criado. Tem alguns que precisam de motivo? Precisa. Mas no caso do Robbie, de Um Incrível Mundo de Gumball, ele meio que sofreu. Ele precisou sofrer para se tornar um vilão ou ser motivado para isso. E a mãe do João Banana, ela meio que desenhou em um quadro mostrando a ruína do Robbie, onde ele ia ter seu destino final, que no caso, o vácuo. Hora ou outra ele ia voltar, ia. Eu lembro desse episódio. Nesse episódio, já mostra que o Robbie, ele meio que pegou o controle, parou e também pausou totalmente tudo, como se fosse o Zawara do Dio. Que, mano, top demais, top demais. Apesar desse vilão não ser aquele que controla tudo, que quer ruir tudo ou destruir a Terra, não, ele só quer se vingar do Gumball somente por não ter salvo ele ou ferrado com a vida dele. Ele tá certo, ele tá com a razão aqui, mas no momento que ele acabasse com o Gumball, a família dele ia virar um bando de vilões, ia virar vilões, mas justifica os meios? Sim, porque de acordo com o príncipe de Platão, diz assim: o fim justifica os meios. Agora, o Vilgax é um personagem interessante porque ele é conhecido como o Conquistador de Planetas, o Imperador de Universos. Mano, esse aí pra mim é considerado o melhor, se não um dos melhores personagens de Ben 10 que eu já vi, velho. E isso daí pra mim é incrível porque ele só quer uma coisa, o Omnitrix. Só que o Ben é tão teimoso que ele fica se transformando em aliens que o Vilgax já vai saber qual ele vai se transformar, porque ele já estimou 30, 40, 50 aliens daquela raça, velho. Não tem como se esconder. E outra coisa, ele já tem isso aqui, uma porrada de tropa de robôs que você fica pensando aqui, até mesmo batendo o olho, dizendo aqui, não, pera, o B vai acabar com isso, com chama, 4 braços, o raio de canhão. Mano, até faz sentido, até ia fazer sentido se na terceira temporada não fosse capturado logo de cara pelo próprio Vilgax de uma maneira tão fácil, porque aquilo ali foi só uma distração para depois ser capturado. E quase que o Vilgax ia pegando o Omnitrix de uma forma totalmente fácil. E sem falar que no Omniverse, ou quase isso, no Força Alienígena, ele dá o Omnitrix de bandeja pro vilão para ele transformar sua legião de outros aliens que ele quisesse. E outra coisa, tem um episódio que o Vilgax aparece
no B10.000, que no caso o Doutor Animal ele meio que revive, só que ele meio que tá com DNA no código genético dele para acabar com todos os ETs do B10.000, que no caso da versão do futuro do bem. Que, mano, aquilo dali eu fiquei... Não, peraí, não é possível. Não é possível. Se o B, na sua versão do futuro, já acabou e fez o gás de pedaços, como é que o B10.000 tá perdendo pra um monstro desse, velho? Não é possível, não é possível. Isso aí não é possível. Velho, é os Scar que eu já trouxe react do Hayato aqui no canal, falando sobre ele, que, mano, esse aí é um personagem muito fit, é muito bolado, tem um design muito bom, que, cara, pra mim, o Scar ou o Fantasmático, depende de como você chama, ele já apareceu na segunda temporada, ele é muito bem feito, muito bem construído, ele até saiu do Omnitrix para provar pro bem que ele é real e que ele quer se fundir com o Omnitrix para se tornar um só de novo. E, cara, o Ben tá pasmo, ele tá simplesmente perplexo. Ele não tá acreditando que o Scar é real. Ele pensando que o Fantasmático era feio antes na forma de fantasma, com aquelas 4 mãozinhas, com aquele rabo, com aquele olho parecendo um ciclope. O que faz sentido, velho. Ele já era totalmente, assim, estranhinho por assim dizer, mas naquela forma bizarra dele, que eu vou mostrar agora, vocês vão ficar de queixo caído. Aqui, essa é a forma dele. Essa é a forma dele, velho. Os Scar tem essa forma um tanto quanto horrenda, velho. Que se eu tivesse que dizer pra vocês, se eu tivesse que falar pra menos, essa forma aqui já dá de 10 a 0 em qualquer outro vilão que eu já vi. Porque isso é feio pra caramba, velho. É feio pra caramba. E eu não quero nem dizer o absurdo que isso é. Mas que ele aparece em Ben 10 Omniverse, até mesmo no Ben 10 Força Alienígena, Supremacia Alienígena, ele aparece. Eu não sei com que fim, mas ele quer se aliar ao Vilgax a todo custo. É o N-Rap, velho. É a voz do N-Rap nessa música. Velho, o Albedo pra mim é o melhor vilão? É o melhor vilão de Ben 10 Força Alienígena, Supremacia Alienígena que eu já vi. Porque, tipo, o próprio Azimuth, até mesmo ele, brigaram dizendo que você vai deixar uma criança usar o Omnitrix e ter tanto poder assim e pra usar? Mano, eu até entendo que o Albedo tá com certa razão, porque uma criança não devia ter tanto poder. Mas eu acredito que o Azimuth disse que ele vai resolver isso. Vai, eventualmente. Mas o próprio Albedo, ele criou seu próprio protótipo original do Omnitrix versão evoluída, o Super Omnitrix, que até eu entendo que ele foi o criador desse protótipo, mas ninguém sabe quem criou, se foi ele ou se foi o Azimuth.
Aí quando eu vou no fogo hoje. Tô aqui comendo feijãozinho com bolo. Engraçado, né? Tá bom. Mano, bolado, bolado. Albedo pra mim é bolado. E os aliens que ele tem de forma suprema, pra mim já é boladaço. É muito boladaço mesmo. E a forma suprema dele, que aparece no Enormossauro, Eco, Gigante, qualquer alien que ele tem vermelho, até mesmo o Reich Supremo, que aparece no Omniverse, boladaço, boladaço, velho, muito boladaço. É um vilão que eu gosto muito em Ben 10 Universe, que ele aparece na sua forma pequena, tem até mesmo a guerra entre Ben 10 Universe parte 1, parte 2, que é dos bens alternativos, muito bom, inclusive. Mano, mas cinzenta, pra mim, mas cinzenta supremo, é muito bolado, muito bolado. Mas, então, vamos para o vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Caio por aqui, deixa o inscreve no canal, comenta no próximo vídeo, compartilha que é fanzaço de vilões, assim como eu sou. Até o próximo vídeo, valeu e fui!